Eu já cheguei a comentar aqui, né? Em 2024 eu tive uma crise depressiva muito forte. Aconteceram uma série de eventos na minha vida que foram bem difíceis pra mim, sabe? Eu passei por várias situações, digamos assim, diferentes, né? Não vou falar complexa porque são coisas que fazem parte da vida, sabe? Sabe quando você enfrenta algo que você nunca viveu na vida? Simples assim. É uma coisa que você nunca viveu, você nunca experienciou aquilo. Então, quando você nunca experienciou, você nunca viveu aquela experiência, você não sabe como é, certo? Você só vai saber quando você realmente experienciar ou experimentar, digamos assim. Então, em 2024, eu passei por uma situação muito estranha na minha vida. E isso me levou a ter uma forte crise depressiva, em que eu simplesmente eu tive várias coisas junto ao mesmo tempo. Eu sofria com ansiedade, com depressão, com síndrome do pânico e fobia social, tá? Tudo junto ao mesmo tempo. E por que eu tô falando isso? Eu vegetava, eu não saía de casa, tá? A minha rotina era passar o dia na cama mesmo, não que eu dormisse, tá? Na verdade, o que acontecia? Eu trocava a noite pelo dia. Eu passava a maior parte da madrugada ali acordada, às vezes até umas 3, 4 horas da madrugada. Quando dava, sei lá, acho que 4 horas era a hora, ou 5 horas era a hora que eu iria dormir. Então eu dormia ali no fim da madrugada, já entrando pro início do dia. Então eu acordava sempre em torno de 10, 11, meio-dia, tá? Era o horário que eu acordava. E, obviamente, o meu sono estava completamente desregulado. O que acontecia comigo? Eu não era produtiva. O meu dia não rendia. Então, o que eu fazia depois que eu acordava? Não tomava café, porque como eu acordava muito tarde, né, digamos aí 11 para meio-dia, então eu não tomava café. Então a minha alimentação, ela também ficou prejudicada, ou seja, sono prejudicado, alimentação prejudicada. Às vezes eu nem conseguia fazer um almoço ali decente, cozinhar, fazer uma comida decente, porque simplesmente eu não tinha ânimo. E, assim, muitas pessoas costumam confundir depressão com tristeza. Depressão, gente, não é necessariamente uma tristeza. Você fica triste? Sim, você fica triste, mas depressão, ela é muito mais profunda do que uma tristeza. A depressão, ela é uma apatia, entende? É uma falta de ânimo, é uma falta de vigor, é algo muito estranho. Você não sente prazer em absolutamente nada. Eu vou tentar exemplificar aqui pra vocês, tá? É como se você estivesse vivendo em um mundo em preto e branco, literalmente, tá? Nada tem prazer, nada é bom. Tudo que você gosta de fazer, de repente, você para de fazer. Você não faz mais. Se você gosta, por exemplo, se você gosta de jogar bola, você não joga bola mais, você para de jogar bola. Aquilo deixou de ter sentido pra você, deixou de ter prazer pra você. Se você gosta de desenhar, você para de desenhar. Se você gosta de dançar, você para de dançar. Você não consegue mais ver prazer em dançar. Entende? Tudo que antes era prazeroso pra você, tudo que antes você gostava de fazer, de repente você se vê nesse cenário. Você não vê prazer em mais nada. Nada tem prazer na sua vida. Então, tudo que eu gostava de fazer, eu lembro que naquela época eu estava tentando, investindo na minha carreira de maquiadora, tá? Mas eu fiquei doente, né? E eu sempre tive o sonho, né? A vontade de ser maquiadora, porque é como eu já falei pra vocês, eu sou uma pessoa muito criativa
E eu sempre tive essa coisa, eu sempre gostei de criar coisas com as minhas próprias mãos, ou simplesmente criar, entende? Então, a maquiagem pra mim foi a forma como eu encontrei de expressar de alguma forma a minha criatividade, entende? E também de encontrar sentido pra minha vida, fazer algo que eu gostava de fazer, e eu realmente amava maquiagem. Nessa época, eu criava vídeos de tutoriais para o Instagram. Na época eu criei alguns vídeos ali para o Instagram. Também tentava criar alguns vídeos para o TikTok. E me lembro que esse canal, gente, esse canal aqui mesmo, eu criei devido a isso. Eu tinha um projeto de criar conteúdo para o YouTube focado na maquiagem, tá bom? Eu lembro que mesmo antes de me tornar maquiadora, eu lembro das pessoas dizendo pra mim, me elogiando, dizendo que eu me maquiava muito bem. E eu realmente me maquiava, gente. Eu me maquiava pra ficar em casa. Pra ficar em casa no dia a dia. Às vezes eu passava um delineado, às vezes passava um batom e ficava em casa. Então eu sempre gostei de maquiagem, entende? Então aquilo fazia muito sentido pra mim. Só que como eu era testemunha de Jeová, eu me vi em um conflito muito grande, porque assim, eu reparei uma coisa, que a maioria das pessoas, mulheres, né, que eram testemunha de Jeová e que investiam nessa área da maquiagem, elas iam para o setor de noivas, elas iam para acho que não setor, mas nicho, digamos assim, um nicho de noivas. E eu tive uma péssima experiência em um projeto que eu fiz com outras maquiadoras, maquiando noivas, tá bom? Exige muito do emocional. E nesse projeto mesmo, eu já percebi que não era pra mim. Eu não me encontrei nesse nicho de maquiar noivas, tá bom? Eu não me encontrei. Então, o que eu queria, a princípio? Eu queria investir na área da maquiagem, só que mais voltada para o backstage. Maquiar celebridades, artistas, modelos, sabe assim, eventos de... Vou dar um exemplo, tá, gente? Evento de carnaval. Os maquiadores, eles são muito contratados para pintar as pessoas em eventos de carnaval, porque é uma maquiagem mais artística ali e até mesmo uma maquiagem mais carregada, entende? Então eu queria me especializar nesse nicho. Só que por ser uma testemunha de Jeová, você não tem apoio para trabalhar nesse mercado da maquiagem, ainda mais nesse nicho mais, digamos assim, mais artístico, tá bom? E até porque, por exemplo, existem maquiadores que trabalham em produções grandiosas de filmes. Por exemplo, aquele filme Avatar, Bottom, é esse nome? O Segredo de Benjamin Button. Então, claro que tem todos os efeitos ali, né, gente, de CGI e tal, os efeitos do cinema mesmo, né, os efeitos práticos e tal, mas também tem muitos efeitos feitos com a maquiagem mesmo, gente. Então, era uma área que eu queria me especializar, na parte artística como maquiadora. Só que eu não me encontrei um espaço, e eu via, gente, eu acompanhei uma maquiadora de perto, o nome dela é Angélica Silva. Hoje ela tem mais de 200 mil seguidores no Instagram. Eu basicamente acompanhei essa maquiadora, essa profissional incrível crescer no Instagram. Quando eu conheci ela, quando eu comecei a seguir ela, ela tinha 5 mil seguidores no Instagram. E hoje ela simplesmente... ela explodiu, porque ela tem um talento incrível, um talento nato, sabe? Ela já nasceu com esse talento de pintar. Cara, ela me inspirou tanto, que eu pensei, não, eu preciso correr atrás do que eu quero, do meu sonho, eu vou investir na área de maquiagem. Então, eu fiz o curso na Embeleze, né, na escola de Embeleze. Beleza, depois que eu fiz o curso, eu fiquei muito animada, sabe? Eu comecei a fazer aos poucos, comprar as minhas coisas. Gente, eu tenho aqui, ó, vou até mostrar pra vocês, ó, os meus pincéis, até hoje, ó, os meus pincéis. Tanto é que sempre antes dos meus vídeos eu me maqueio.
tá? Vocês vão ver que eu sempre vou estar maquiada, porque assim, pra fazer vídeo, eu tenho que estar maquiada. Às vezes eu faço algum vídeo ou outro aí sem maquiagem, mas é em casos urgentes, tá? Em casos especiais, tá bom? Não é sempre, mas em casos especiais. Porque eu sou assim, gente. Eu sou desse jeito. Se você me conhecer pessoalmente algum dia, você vai ver com seus próprios olhos que eu sou assim. O que eu sou na frente das câmeras, você vai ver que eu também sou assim por trás delas, tá bom? Então, ela me inspirou muito e foi a partir da inspiração que veio através dela que eu comecei a produzir alguns conteúdos, tanto para o Instagram quanto para o TikTok, mas o TikTok eu sempre levei um pouco mais na zoeira, não levava tanto a sério, até porque naquela época o TikTok ele tava chegando aqui no Brasil ainda, né? Então eu não levava tanto a sério, era mais umas zoeirinhas que eu fazia lá. Mas eu lembro que eu me divertia muito, sabe? E eu passava horas e horas e horas me produzindo. Às vezes eu tinha até bloqueios, bloqueios artísticos, sabe? Pensando, meu Deus, o que eu vou fazer hoje? E tentando pegar inspirações, sabe? De outros artistas. Enfim, era muito legal. Era muito legal. A minha depressão, ela meio que interrompeu tudo isso. Interrompeu um sonho. Mas, gente, a vida, ela não é linear. A vida, ela tem altos e baixos. Então, hoje, eu sou grata por ter feito meu curso de maquiagem, por ter vivido algumas experiências como maquiadora, tá bom? Eu não penso mais em voltar a maquiar e nem a voltar para essa área, para esse ramo, porque é um ramo caríssimo, é um ramo que você mais gasta dinheiro do que vê retorno, tá bom?